Boa tarde. Estamos aqui com a Franciele Rampelotti. Ela é nutricionista e nós gostaríamos de saber, Franciele, me fala um pouco do seu trabalho para os nossos espectadores. Bom, o meu nome é Franciele, né, como você já falou, eu sou nutricionista há 11 anos e eu trabalho exclusivamente com mulheres. Foi uma opção minha quando eu iniciei a atuação e eu trabalho muito voltado ao emagrecimento feminino e também as doenças associadas ao excesso de peso, né? Então, doenças crônicas como diabetes, hipertensão e outras condições de saúde também relacionadas a alergias alimentares ou intolerâncias alimentares, problemas inflamatórios intestinais, a nutrição clínica, né? De maneira geral. Nossa, que interessante. E, Franciele, sobre nutrição e odontologia, você podia falar alguma coisa? Qual é a relação da nutrição com a condição odontológica? Bom, eu acredito que a saúde da gente começa pela boca. E até quando a gente afirma isso, a gente pode entender isso de uma maneira bem ampla, né? Primeiro, por conta da própria condição da saúde bucal, né? Então a gente precisa ter dentes fortes, gengivas saudáveis, né? Para que a gente não tenha desconforto na hora de se alimentar, que isso não impeça a gente de se alimentar. E por outro lado, tem a questão também dos nutrientes, né? Onde a gente precisa ter uma alimentação adequada, rica em nutrientes que vão garantir também a saúde das células, né? Da nossa boca, dos dentes, das gengivas. Então, eu acredito muito nisso. Ela tem essas duas vertentes, né, em relação à condição da boca, né, com os hábitos diários de higiene, as visitas frequentes ao dentista, né, e também garantindo uma alimentação rica em nutrientes para favorecer essa saúde bucal. E, Franciele, teria alguns nutrientes que você indicaria como importantes para essa saúde bucal? Todos os nutrientes, se a gente for analisar, eles são importantes, né? Inclusive, muitos atuam em sinergia, né? Um depende do outro para fazer o seu papel. Mas, pensando assim na saúde bucal, de uma maneira mais específica, acho que o primeiro deles é o cálcio, que a gente não pode esquecer por conta da própria mineralização dos dentes e até da própria estrutura que dá sustentação aos dentes na nossa arcada dentária, né? Então, o cálcio é bem importante. Onde que a gente encontra o cálcio? Mais comum nos laticínios, né, que todo mundo já sabe. Os vegetais verdes escuros também tem bastante cálcio. Uma fonte vegetal interessante de cálcio que as pessoas não sabem é o gergelim. Então, podem incluir gergelim na alimentação para ter um bom aporte de cálcio. Outro nutriente importante é a vitamina D, que ela está também associada à própria fixação desse cálcio no nosso organismo. Então, não adianta a gente consumir o cálcio se a gente não conseguir fixá-lo, né, no corpo. Então, a vitamina D é bastante importante. Onde é que a gente consegue? Nas carnes, nos ovos e, o mais importante, na exposição solar, né, que é onde a gente consegue fazer a conversão dessa vitamina D para sua forma ativa. A vitamina, deixa eu ver, C, que também tem um papel fundamental na saúde da gengiva por conta do colágeno, né? A vitamina C é antioxidante e também ela participa ativamente, né, nessa construção do colágeno, né, para a saúde gengival, evitando aqueles sangramentos frequentes, melhorando a questão até da cicatrização da gengiva quando a gente tem alguma lesão. E vitamina C a gente encontra aí nas frutas cítricas, né? Outro ingrediente, um nutriente importante é a vitamina A, que também tem relação aí com a parte como é que eu vou dizer, ela forma uma espécie de película, né, no esmalte dos dentes, que também protege, né, e também para a saúde gengival também. Vitamina A, os carotenoides a gente vê nos alimentos de cor laranja, mamão, cenoura, enfim, abóbora. E a água, que apesar de não ser um nutriente, né, mas a água é fundamental também para que a gente consiga equilibrar o pH da nossa boca, né, para não deixar o ambiente muito propício para o desenvolvimento de bactérias, né,
e também para evitar aquela formação de saburra, né, que a gente tem na língua, aquela massinha branca, isso. E para melhorar também o processo de salivação, né? Então, acredito que são esses. Excelente. E, Franciele, diz para mim, por exemplo, quem tem cárie, problemas periodontais, lesões autoimunes, todas as condições, essas condições, fraturas, essas condições afetariam a parte nutricional também? Você faz essa avaliação também com as suas clientes, com as suas pacientes? Fala um pouquinho assim, se você faz essa relação no seu trabalho também. Com certeza, até porque não adianta eu dizer para alguém o que ela precisa comer se ela não tem essa condição bucal apropriada para conseguir comer, né? Não é comum, às vezes, atender alguns pacientes, algumas mulheres de mais idade, que, né, já tem aquele desgaste natural dos dentes, então tem muita dificuldade de comer carnes, por exemplo, né? Então, a gente tem que trabalhar na adaptação da consistência dessa alimentação, né, para que essa pessoa não tenha desconforto ao se alimentar e consiga ingerir os nutrientes, né? Quando a gente não consegue fazer isso por meio da alimentação única exclusivamente, a gente atua também com a suplementação, né? E além disso também, esse processo da nutrição, como você falou, não adianta também a gente só se preocupar em ingerir os nutrientes, a gente tem que absorver esses nutrientes. Então, a parte da digestão, ela já começa na boca, né? Quando a gente mastiga os alimentos, ali já acontece a primeira etapa da digestão, que é a digestão mecânica. Então, a gente começa a quebrar os alimentos ali em partículas menores. Na boca, com a ação da saliva, já tem algumas enzimas também que vão atuar na quebra de alguns amidos, de algumas gorduras, né? Então, esse processo de digestão, se você já tem dificuldade de comer, não mastiga direito os alimentos, esse processo da digestão já começa comprometido. Por quê? Porque daí esse alimento vai chegar no seu estômago já sem estar devidamente quebrado. Então, as enzimas digestivas vão ter dificuldade em agir, né, nesse alimento. E daí, quando ele vai para o intestino, novamente, ele não está devidamente digerido e aí a gente não vai conseguir absorver os nutrientes. Então, esse processo de mastigar adequadamente os alimentos, né, vai evitar uma série de problemas, seja a nível estomacal, né, como má digestão, azia, aquela sensação de que a comida está ali parada no estômago, né, e depois também a nível intestinal, por conta dessa absorção dos nutrientes e também na própria questão do trânsito intestinal, né, porque esse alimento também foi mal digerido, demora mais para ele passar pelo trânsito intestinal, provocando gases, enfim, vários problemas comuns que a gente encontra no consultório. Isso me surgiu uma pergunta que é assim. Hoje em dia, as crianças, elas comem muito rápido, até por causa dos pais que têm uma vida muito ativa. Então, estão sempre com pressa e vão fazer as crianças comerem mais rápido também. E, às vezes, comerem de qualquer jeito, ou alimentos muito processados, né? Industrializados. Você tem alguma sugestão que você poderia dar, ou alguma consideração que você poderia fazer? Porque a gente sabe que essa alimentação muito pastosa causa atrofias na boca das crianças. Essas atrofias, hoje a gente sabe, 89% das crianças até 5 anos tem alguma má oclusão por causa dessa alimentação muito macia. E o que você falaria sobre isso? O que você poderia ajudar a gente? Essa questão eu acho que ela é bem ampla, assim, daria de ficar uma tarde inteira aqui falando sobre isso. Mas quando a gente pensa, né, no primeiro ponto que você falou, do comer rápido, né, pela influência até dos pais, dessa vida corrida que a gente tem, os nossos hábitos alimentares, eles começam, né, na infância. Não só os hábitos alimentares, mas também os próprios hábitos de higiene bucal, né, de visitas regulares ao dentista, né. Hábitos que, inclusive, a gente tem hoje, né, eles têm a raiz na infância. Então, por isso que a gente diz que a infância é um período fundamental e super importante para a gente criar bons hábitos
em relação à alimentação, em relação à higiene, e não só enquanto qualidade da alimentação, mas principalmente em relação a comportamento alimentar, que é inclusive uma das áreas que eu trabalho bastante no meu consultório com os pacientes, porque não basta a gente saber o que comer, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente se relaciona com a comida interfere muito também. Então, o comer rápido é o mal do século hoje, né? E daí, se a gente for parar até para pensar na pergunta que eu respondi anteriormente, quando eu falo da mastigação adequada, né? Quando a gente come rápido, o que acontece? A gente não mastiga adequadamente, né? Então, essa questão do comer rápido tem que ser trabalhado também enquanto acompanhamento nutricional. Então, na medida do possível, fazer as refeições devagar é o ideal, né? Com relação às texturas também, porque os pais às vezes trabalham muito pelo mais fácil, né? A comida que está mais fácil, a ultraprocessada, que nem sempre é a comida ideal. E deixar a criança comer no seu tempo, né? Oferecendo alimentos que precisam de uma mastigação maior, né? Isso demanda tempo. Então, um tempo que nem sempre todos os pais têm. Quando a gente pensa, por exemplo, num bebê que vai iniciar a introdução alimentar, isso daí falando em relação às texturas, né, dos alimentos que você falou, alimentos muito macios e tal. Antigamente, a gente criava as crianças só comendo as papinhas, né? E esse talvez seja uma das causas, né, desse pouco estímulo. Mas eu acredito que a criança precisa sim ser estimulada sempre que possível. Entre o ideal e o real, a gente tem que procurar fazer o ideal na maior parte do tempo. Que bom. Nossa, parabéns.